Com o aumento da migração e com o aumento da imigração, nós temos uma realidade muito difícil. Homens e mulheres que trabalham sem carteira assinada, com um ganho mínimo, vivendo em condições subhumanas, é uma realidade muito degradante. Bom, a situação do trabalho escravo hoje no Brasil e sobretudo na minha região, que é uma região do Nordeste, se dá o fato de diversos fatores que contribuem para esse processo da migração forçada, chegando ao ponto desses trabalhadores serem escravizados em outras regiões do país. A miséria é um dos pontos cruciais que facilitam, que forçadamente levam esses trabalhadores a deixarem suas comunidades. O outro é a falta de políticas públicas no que se diz respeito à qualificação profissional dessas pessoas nas comunidades, desses trabalhadores. Muitos desses trabalhadores que migram de forma forçada são analfabetos e, na grande maioria, nem terminaram o seu ensino fundamental. E, claro, o trabalhador é aliciado por esses gatos, esses intermediários que vão a essas comunidades mais vulneráveis e, no oferecer de grandes promessas ilusórias, acabam caindo nessa rede do tráfico humano, chegando ao ponto de serem escravizados. Eu saí da minha cidade de Monsenhor Gil para cortar cana, na intenção de ganhar dinheiro e voltar bem equilibrado para junto da minha família, o que na verdade não chegou a acontecer, porque ao chegar lá nessa cidade, entrei numa empresa onde passou o período enganando a gente. No final do ano, como é de rotina de fazer, não acertou com ninguém. Ou seja, passamos o ano trabalhando, tendo só hora para iniciar, sem ter hora para sair. Poderia estar fazendo sol ou chuva, a gente tinha que trabalhar, porque tem uma meta para atingir quando se está cortando cana. Foi uma história de muita luta, de muito sofrimento, de mim, de outros companheiros migrantes e dos outros companheiros que foram escravizados lá no estado do Pará. A realidade do trabalho escravo não se limita ao meio rural. Nas cidades, nas grandes capitais, cidadãos, principalmente os estrangeiros, vivem numa situação perigosa de exploração e subemprego. Em todo o mundo, há milhões de pessoas que migram entre países em busca de oportunidades, em busca de refúgio, fugindo das guerras e de conflitos políticos, em busca de esperança. Mas esses migrantes correm riscos, ficam vulneráveis à opressão, à mercê da exploração. Deus criou para sermos iguais. Deus criou a humanidade para a gente aprender a conviver com a igualdade e não com a desigualdade. A campanha da fraternidade sempre é uma maneira profunda da igreja de refletir sobre essas desigualdades. E quando a gente fala no tráfico de pessoas, existe a desigualdade entre aquele que está se aproveitando e aquele que caiu na mão dessa pessoa. Muitos optam de cair na mão do gato, do traficante, porque ele faz uma promessa de uma maneira que a pessoa se sente protegida por ele. Então ele oferece o transporte, ele oferece comida, ele oferece alojamento, ele oferece trabalho e além disso ele oferece também um salário por esse trabalho que ele vai fazer. Só que ele não conta que ele vai descontar tudo isso na mão de obra dessa pessoa e mais os lucros dele em cima dessa pessoa. Ele faz todo um trabalho psicológico com essa pessoa para se transformar no único amigo e melhor amigo dele. Então, esse que é traficado, ou esse que é colocado em situação análoga de escravo, ou que faz trabalho escravo, ele tem uma grande dificuldade interna de denunciar essa pessoa. Porque essa pessoa foi o amigo que o acolheu, que lhe deu uma oportunidade, que o levou a um trabalho, mesmo que seja um trabalho duro, de 16 horas por dia, 18 horas por dia, mesmo que ganhe 200, 300 reais por mês. Mas foi o único que lhe deu uma oportunidade, porque não existia nenhuma política pública para ele no local onde ele nasceu, para que ele pudesse lá se realizar
lá poder estar junto dos seus e ser fortalecido pelos seus. Ele acaba sendo fortalecido por um criminoso. Na Praça Cantuta, em São Paulo, chegam a se reunir nos finais de semana 4.000 imigrantes latino-americanos. A praça, que é um ponto de encontro, de troca de experiências e de expressão cultural, é também, infelizmente, um terreno fértil para os aliciadores do mercado negro de mão de obra. Mão de obra muito barata, quase escrava. Mesmo sabendo que estão sendo filmados de longe, fora dos limites da praça, os gatos, negociadores do subemprego e da escravidão, insistem com esta prática criminosa em plena luz do dia. Recrutados em regiões distantes, muitos migrantes embarcam para outros países atrás de falsas promessas de trabalho. Acabam se submetendo a jornadas exaustivas, condições degradantes, ameaças, contração de dívidas e até mesmo violência física. Trabalho forçado. 20 milhões e 900 mil pessoas são vítimas da exploração de mão de obra no mundo, muitas delas traficadas para isso. E o Brasil também é vítima desse crime. Daqui, homens e mulheres são levados para trabalhar em outros países em regimes severos e sub-humanos. O Ministério de Relações Exteriores do Brasil identificou 4 categorias de trabalhadores brasileiros que estão sendo explorados na Ásia, como as modelos. A paulistana Monique Menezes teve a primeira experiência internacional como modelo aos 14 anos na Itália. Hoje, aos 21, se recupera de um trauma. Foi explorada na Índia. Em dezembro de 2011, Monique embarcou para Nova Delhi, contratada por uma agência de lá, por intermédio de um olheiro no Brasil. Deixou filho, marido, vendeu tudo o que tinha para viajar. Mas ao chegar na Índia, se viu em uma cilada. Morava na casa da dona da agência, dormia em camas onde os 18 cachorros e os 3 gatos dela urinavam. A chefe fiscalizava o quanto ela comia e não deixava as modelos saírem sozinhas. Ao invés do combinado salário mensal de $3.000, eram apenas $40 semanais, isso quando recebia. Fotografava das 7 da manhã até de noite e ainda era obrigada a comparecer a festas na madrugada, onde tinha que preparar bebidas para os homens que lhe faziam propostas sexuais. Outras vítimas de trabalho forçado no exterior são jogadores de futebol aliciados para atuar na Ásia Central e Oriente Médio, onde são submetidos a treinos exaustivos e cláusulas de trabalho abusivas. E não para por aí. Professores de capoeira e bailarinos são explorados na China e na Malásia, e cozinheiros de restaurantes étnicos em Singapura e Coreia do Sul, sem visto de trabalho nem contrato e com um salário menor que o prometido. Na América do Sul, brasileiros foram encontrados em situação de servidão por dívidas em fazendas de brasiguaios, no Paraguai. Desde 2011, o Ministério do Trabalho mantém um cadastro de empregadores e pessoas que são flagradas e autuadas por exploração de trabalho escravo. Tanto o trabalho escravo rural como o trabalho escravo urbano, os empregadores escravagistas são insertos nessa lista, que é expedida pelo Ministério do Trabalho, e tem a finalidade de publicar quem são esses exploradores escravagistas. Além disso, a lista serve também para impossibilitar e inviabilizar o financiamento público dessas empresas que têm na sua estrutura a utilização de mão de obra em condições análogas à de escravo. Nós buscamos aí, por meio da fiscalização, que é um braço polícia mesmo do Ministério do Trabalho, né, fazer aquele primário resgate do trabalhador, tirar de uma situação de violência e colocá-lo aí, né, ao abrigo da rede de apoio, né. O nosso próximo passo agora é prevenir o trabalho escravo, fazer a correta inserção desse trabalhador no mercado de trabalho para evitar, inclusive, que ele volte a cair nas garras aí dessas redes subterrâneas de tráfico de pessoas, né.